despedindo, deixa queimar luz. Boa noite, Adam. Beleza? Boa noite, Rose. Bom, 20 horas. Vamos começar então, né, pessoal? Queria desejar uma boa noite para quem já está com a gente. Pessoal que for chegando, vai pegando a live vai ficar salva também. Pessoal, hoje, sábado, todo sábado agora, aqui em Iguape, a gente vai ter um culto chamado Arena Jovem. Sábado passado eu cheguei a comentar, mas foi bem breve. É um culto que a gente fala de Deus, né, traz a mensagem do Senhor Jesus Cristo, e temos a base, né, de trazer esse evangelho para a juventude de hoje em dia. A gente sabe como que é, eu já fui da bagunça e já sei como que é, e creio que Deus ele tem um projeto, sobrenatural na vida dos jovens, principalmente tanto nos daqui de Iguape quanto os de Jacupiranga, né? Deus quer levantar uma juventude que possa estar à frente e batalhar pelo nome dele. Amém? Então, pessoal, vamos começar, como sempre, orando, né? Queria orar por você nesse momento, que você orasse também junto comigo, tá bom? Pai, nesse momento, Senhor, eu te agradeço por todo esse dia que nós tivemos, ó Deus. Pai, obrigado por sempre o Senhor estar conosco, por nos trazer, Deus, à tona, a todo momento que nós somos filhos do Senhor, que o Senhor está conosco em cada caminhar, em cada atitude. Pai, e aqueles que ainda não conhecem os teus caminhos, ó Deus, que no coração dele nesse momento, Pai, ele venha sentir e saber que aqui na terra existe um propósito. Tá tendo, Pai, essa pandemia, tá tendo coisas que a qual não aconteciam antes, para mostrar para o povo, existe um Deus que olha por vocês. Então, Pai, eu clamo por essas vidas, que onde essa live, Senhor, esse vídeo, onde a minha voz entrar, ó Deus, na casa dessas pessoas, Pai, que haja mudança, que elas venham a sentir a Tua presença e o Teu poder, ó Deus. Pai, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado pela minha saúde e obrigado pela saúde do meu irmão que está assistindo, ó Deus, através do celular dele. Pai, abençoa a vida dele, que nessa noite a gente possa receber um ar de ânimo, ó Deus, para que nós possamos se levantar e fazer realmente a Tua obra, amando e respeitando todos a qual o Senhor coloca. Pai, assim eu oro e te agradeço. Abençoa meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Boa noite, Leandro. Boa noite, Vitor. Hoje a gente vai trazer uma palavra de um cara que marcou a geração dele e até hoje ele transforma, né, as gerações por sua história. Não sei se você já chegou a ouvir alguma vez um nome chamado Watchman Nee. Se você não chegou a ouvir falar sobre esse nome ainda, não sei se você está sendo cristão certo. Brincadeira à parte, mas foi um cara que revolucionou a China, que ele era chinês, né, Watchman Nee. Ele revolucionou a geração dele e até hoje ele traz ensinamentos às igrejas e nos traz à tona tudo aquilo que é uma revolução e aquilo que Deus quer realmente fazer na nossa vida. O Watchman Nee, só para puxar brevemente a história dele e o contexto histórico, né, onde ele vivia, o cenário da cidade onde ele estava, a China no ano de 1920, foi o ano da conversão de Nee, era regida pelo governo popular. Então até aí ainda dava para falar do evangelho, dava para declarar fé a Cristo, estava tranquilo. Porém, em 1949, 29 anos depois da conversão de Nee, houve uma guerra entre o Japão e a China e foi tomada, né, e a China ela foi tomada pelo regime comunista.
Aí vocês já sabem, né? O comunismo, aí as igrejas começaram a ser perseguidas, muitos crentes, né, da época foram perseguidos, foram aprisionados, e se declarasse o nome de Jesus, tinha essa consequência: ser preso, ser aprisionário e até muitas vezes ser torturado. O Watchman Nee ele foi um pregador e escritor muito famoso. Ele escreveu 40 livros que até hoje transforma muitas vidas. Nee, ele começou seu ministério aos 17 anos. Aos 17 anos ele começou seu ministério, começou a ouvir a palavra do Senhor, começou a aprender e viver o Evangelho, né? E a igreja pastoreada inicialmente por Nee, quando ele tinha 20 anos, então Nee ele se converteu com 17 anos e aos 20 ele começou a pastorear uma igreja já. E muitos de nós, às vezes, convertidos já há 10 anos e nunca fizemos uma abertura, né, irmãos? Mas faz parte, né? Deus vai transformar e tocar na vida dos irmãos. Com 20 anos, Nee já pastoreava a igreja, né? E quando ele tinha 20 anos, chegou a mais de 3.000 membros em Xangai. Em primeiro tempo, foi quando ele teve uma visão. Aos 3.000 membros, Nee teve uma visão, Deus deu uma visão a ele, e foi quando ele teve a visão e decidiu dividir em pequenas igrejas de no máximo 200 pessoas sob sua liderança. Essas igrejas cresceram e multiplicaram-se rapidamente, ao ponto de, em 20 anos, chegarem a 70.000 membros. Agora imagine o tamanho da igreja. Imagine o tanto de povo crente em Cristo. 70.000 pessoas. O cara chegou a mexer com 70.000 vidas. Para quem aqui é iguapense sabe que Iguape Iguape todo, né? Contando com Rocio, Centro, Icapara e Barra. Iguape tem 30.000 membros. 30.000 habitantes. Então imagine 2 vezes mais tanto de iguapense, todo evangelizado, todo crente, né? Cristão mesmo, seguindo a palavra de Deus e lembrando, num país onde não podia falar do evangelho. Agora imagine o poder e a transformação que esse cara fazia, que Deus fazia através da vida dele. Que nós venhamos a trazer isso para a nossa vida como exemplo, como ele foi lá atrás. Ele vivia num mundo, era diferente, naquela época não é igual hoje. Que a gente venha trazer de exemplo, tá bom? Então, Watchman Nee, ele morreu em 1972, após 20 anos de prisão, condenação unicamente por ser cristão e por pregar a palavra de Deus. Então o cara foi aprisionado, sofreu, martirizado por causa de declarar sua fé a Cristo. É poderoso, irmãos. Quando a gente vê nos dias de hoje, onde o evangelho ele tá pacato, todo mundo acha que o evangelho é uma coisa vã, normal, é clichê. Não é, amados. O evangelho é poderoso. Ele transformou a vida de Nee a ponto de Nee não ter mais desejo na sua própria vida. Vocês têm a noção disso? Muitos de nós, às vezes, por ficar um pouquinho resfriado ou com dor de cabeça, já esquece de todo o evangelho. Nee não. Nee ele entregou a vida dele para o evangelho, para Cristo. Então o evangelho é poderoso. Ele merece mais de nós. Não merece só um culto e uma oração ao dia. Ele merece muito mais. Ele merece a nossa vida toda. Ele se converteu e decidiu pregar a palavra de Cristo em um dos países mais fechados e perseguidos do cristianismo no mundo. Seu sucesso como cristão e evangelista se deve principalmente a três leis espirituais, que nós vamos falar já, que ele seguiu e que vamos trabalhar hoje. O primeiro poder, né, a primeira lei espiritual que teve para que ele tivesse essa mudança, né, esse levantar, foi o poder do testemunho, em primeiro lugar. O segundo, a persistência. E o terceiro,
o poder do amor, né? Qual tem sido a nossa posição quando a gente recebe o Evangelho? Ni, quando ele recebeu o Evangelho, ele teve a posição de propagar. E muitas vezes, quando a gente recebe o Evangelho, a gente tem a posição de retrair. Eu quero isso só para mim. Se é bom, só eu posso ter. Se é bênção, só eu quero receber. Passa para outro, irmãos. Passa para outro, que o Evangelho ele tem que ser propagado. As bênçãos têm que ser propagadas, tem que passar a outras pessoas. Amém? Então vamos falar sobre a primeira lei, né, da vida de Ni, que fez com que ele tivesse essa mudança, essa explosão, né, na China, naquela época. Em 1 Timóteo 4,12, a palavra de Deus diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tem um testemunho de um jovem que ele na escola onde ele estudava, né, ele não era cristão e ele se tornou cristão. Com o tempo ele entendeu que o papel dele era evangelizar, passar o amor de Cristo, mostrar, né, o evangelho a outros. E esse jovem ele foi pregando nos cultos, as pessoas viam que ele era uma bênção. Mas na própria escola dele, ele tentava pregar o evangelho aos amigos, aqueles amigos que ele já conhecia antigamente. Mas ele percebia que quando ele falava do evangelho a esses amigos, eles não davam o devido valor. Eles não sentiam nada, sabe? Para eles era normal. E esse jovem foi ficando encucado. Ele falou: poxa, mas eu prego, eu falo, às vezes uma coisa que eu falo lá na igreja, eu falo aqui, lá eles falam que é uma bênção, aqui eles não entendem, poxa. E ele começou a perceber, a ver, né? E ele começou a entender que o que fazia realmente com que aqueles amigos deles mudassem o conceito pelo evangelho eram as atitudes e o testemunho que ele fazia. Então eram as atitudes dele, como ele se portava com os amigos, né? Como ele transmitia, se realmente no dia a dia dele ele era uma pessoa amorosa, ele era uma pessoa positiva. Então, nesse testemunho dele do dia a dia, que os amigos iam vendo realmente se o evangelho tinha mudado a vida dele ou eram apenas palavras que ele aprendeu e estava repassando. Muitas vezes a gente é assim. A gente vive, né, aprende o que é o evangelho, como fazer o evangelho, a transmiti-lo, que ele é amor e tudo mais, mas muitas vezes a gente não vive o amor. Muitas vezes a gente não vive essa pureza que o evangelho fala para a gente ter, a paciência. Poxa, a maioria dos crentes hoje em dia são uma das pessoas que mais são impacientes. A gente vê tanto na juventude quanto nas pessoas mais velhas. Sendo que a Bíblia sempre nos fala para ser paciente, para ser pessoas amorosas, sabe? Então é o nosso próprio testemunho que vai testificar o evangelho. Na vida de Ni era assim. Ele tinha um testemunho exemplar. A partir do momento que ele se converteu, ele tornou-se uma nova pessoa, né? E todas as atitudes que ele tomava fazia com que as pessoas olhassem para ele e realmente vissem que o evangelho ele existe e muda realmente as pessoas. Não apenas uma carcaça, não apenas uma Bíblia na mão, mas sim as atitudes que nós temos com as pessoas fazem com que a gente mude, com que elas olhem o evangelho de outro jeito. Tá bom? Muitas vezes você estava tão dedicado, não falava mais palavrão, conteu os palavrões, você começou a ler mais a Bíblia, você começou a dar bom dia às pessoas, você começou a sorrir mais. As pessoas, quando te viam, eles falavam: poxa, você tem uma luz diferente, você é diferente. Até alguns perguntam: você é cristão? Porque é isso que o cristão transmite. Será que você e eu, como cristão, a gente tem transmitido essa luz? Fica uma pergunta para nós aí. E era uma das leis espirituais que fez com que Ni saísse da caixa, fosse um cara que revolucionasse aquela época. Tá bom?
Agora nós vamos para a segunda lei espiritual, que fez com que Ni realmente mudasse aquela geração. O segundo é o poder da persistência. Em Gálatas 6:9 diz assim a palavra do Senhor: E não nos canseis de fazer o bem, pois no tempo próprio colhemos, se não desanimarmos. Então, a persistência ela faz com que a gente tome um rumo totalmente diferente. Ni descobriu que nada é feito da noite para o dia, mesmo em uma construção visando longo prazo. Seu ministério começou pequeno e, na verdade, não cresceu nada durante os primeiros anos. Então, Ni, ele viu, tanto é que nós lemos lá dos 17 anos até os 20, ele era como eu e você, ele era um participante de célula, sabe? Ele era um cara que estava sempre acompanhando, mas não tinha assumido uma decisão, uma liderança como na igreja, né? Então muitas vezes nós estamos começando agora e temos que ter essa persistência. Se a gente desanimar nos primeiros passos ou nos primeiros, até mesmo nãos, a gente acaba desistindo no meio do caminho e não fazendo o propósito que Deus quer na nossa vida. A persistência, como cristão, é um dos fundamentos principais da nossa vida. Igual a Ni, ele passou dos 17 aos 20 anos persistindo, estudando, lendo, observando os líderes, né? Muitas vezes eu e você, a gente está numa célula ou iniciando algum projeto, seja para a vida toda, né? Seja persistente, assim como Ni foi. A sua colheita é certa quando você planta. Então, um dia você tem que plantar para poder colher. A colheita é certa, tá bom? Aprenda isso, esteja isso no seu coração. Se você plantar, você vai colher, mas persista, plante, olhe para frente, veja seu objetivo e vá na direção dele. Porque se você desanimar, querido, aí não tem como concretizar absolutamente nada nas nossas vidas, nem na minha, nem na sua. Amém? Então tenha persistência. Primeiro, tenha seu testemunho com que as pessoas vejam que realmente o Evangelho está dentro de você. E segundo, seja persistente no propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Agora o terceiro ponto, né? Aí tem um versículo do bispo Robson Rodovalho. Tem uma frase que ele fala que é muito impactante, muito forte e muito verdadeira. Que é assim: tudo que é grande, um dia começou pequeno. Nosso bispo ele diz isso. Tudo que é grande, um dia foi pequeno. Então, na nossa vida a gente tem que saber disso. Que realmente, se um dia, se alguém, poxa, hoje está lá bem, está lá em cima, um dia ele esteve lá embaixo. Ele teve a persistência de esperar o tempo certo para concretizar as coisas. Então, que a gente tenha essa persistência. Amém? Então, esses tem o primeiro, o segundo poder, e o terceiro poder é o poder do amor à missão. Em Atos 20, 24, a palavra do Senhor diz assim: Mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amados, não há nada mais poderoso e transformador que o amor. Isso vale tanto que o Atmani ele entendeu que o amor era o principal fator da missão dele aqui na Terra. Isso vale tanto que o amor pelas pessoas quanto pela missão. Muitas vezes a gente tem a nossa missão na nossa mente, a gente tem um objetivo, mas a gente acaba deixando de amar as pessoas ao nosso lado por esse objetivo. Ni ele entendeu a missão dele e ele entendeu que se ele amasse as pessoas à sua volta, isso se juntaria com a missão dele e fazia com que crescesse mais. Deus mostrou isso para Ni. Então muitas vezes na nossa própria vida, amados, a gente está olhando para o nosso objetivo, a gente está tendo persistência, a gente está
o nosso testemunho até que está sendo bom, mas a gente está deixando de amar as pessoas que estão do nosso lado. Você está deixando de amar, às vezes, um amigo, um conhecido que quer se chegar mais próximo de você. Você deixa não amando ele tanto por causa do seu objetivo. Não, pera aí, daqui a pouco eu falo com você, deixa eu só ver aqui o que eu estou fazendo. Às vezes a pessoa está esperando uma palavra que Deus quer falar através da sua vida, mas muitas vezes você corta o mover de Deus, você corta esse transmitir de amor por um objetivo que ele seria muito mais fácil se você amasse seu próximo. Então, que a gente venha ter no nosso coração que o amor, ele é o fundamento de todos esses juntos. Amém? Nos primeiros anos de ministério de Watchman Nee, a situação econômica na China era desesperadora por causa do que ele vivia, por causa do que ele havia visto na palavra. Ele estava decidido a viver pela pureza e simplicidade pela fé. Então, Watchman Nee, ele tomou uma decisão. Ele viu a palavra do Senhor, que ela era poderosa, que ela transformava, que ela sustentava a vida dele, e ele tomou uma decisão. Eu não vou trabalhar, eu não quero recompensa, eu não quero receber, eu quero apenas viver pro Evangelho, do Evangelho. O Watchman Nee tomou essa decisão. E muitas vezes na vida dele, ele se deparou para comer um dia inteiro apenas um pedacinho de pão. Mas ele sabia o propósito que ele tinha na vida dele. Ele sabia em que direção ir. Ele sabia que Deus é que dava de vestir, é o que dava de beber e o que dava de sustento na vida dele. Muitas vezes a gente luta tanto com os nossos próprios braços, querendo que o nosso ministério dê certo, porque às vezes falta uma iluminação boa, às vezes falta um cenário, às vezes falta um microfone bom. Amados, quem dá a sustentabilidade é Cristo. Eu vejo isso como, um exemplo na minha vida que eu conheci, já amo de coração. Eu e minha esposa amamos muito ele, que é o nosso pastor Cleiton. Pastor, um beijão para você. Nós te amamos muito. Nós vemos nosso pastor, Deus sempre abençoa a vida dele. E é um cara que teve esse mesmo exemplo de mim. Decidiu viver para o Evangelho. Então, amados, que a gente possa ver que o amor à missão, o amor às pessoas, ele sempre tem que ser primordial nessa nossa caminhada. Portanto, por ser cristão, continuar lendo aqui, amados, porque eu não posso desperdiçar essas palavras aqui, que são toda a vida de Nee. Para nós tem que ser um exemplo. Por ser cristão e insistir em pregar o Evangelho, Nee foi preso pelo governo comunista na China, após 14 anos de sofrimento e as mais cruéis tentativas de fazê-lo parar de falar do Evangelho. Nee estava com o corpo todo fraturado, pesava menos de 37 quilos, apesar dos seus 1,80 de altura, mas sua alma estava forte, sadia e feliz. Então, amados, pense na pessoa que passou por tudo isso pelo Evangelho. Ele sabia do poder que realmente Cristo ele transmite, ele transforma. O que faz uma pessoa sofrer tanto? Uma pessoa sofrer fraturas, uma pessoa de 1,80 m ficar com 37 quilos e ainda continuar feliz, e ainda continuar alegre, e ainda sua alma continuar forte por saber que propósito ele tinha. É poderoso. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia é raro, mas Deus está levantando você, pessoas aí que você conhece, levantando para ser um Watchman Nee dessa geração. Entendeu? Não esqueça, amados. Vai ser difícil, é difícil, a caminhada mas Cristo leva nosso fardo nas costas e aí já era. Amém? Após 14 anos de sofrimento cruéis e várias tentativas de fazer com que Nee parasse de pregar o Evangelho, eles daquela época lá, os comunistas, eles tentaram fazer um trato com Nee. Falaram assim: Watchman Nee,
é o seguinte: você já sofreu muito, você já tá só o bagaço, você não tem mais nada. Cara, a gente te liberta, mas você tem que prometer que você nunca mais vai falar no nome desse Jesus aí. A gente te liberta desse cativo aqui, a gente livra você, te dá comida, faz com que você volte à sua vida, mas apenas com um motivo: que você não fale mais o nome de Jesus. E com certeza, o que você faria nesse momento? Se você tivesse sofrido, tivesse 14 anos na prisão, emagrecesse tanto a ponto de ficar uma pessoa raquítica, apenas pele e osso, se o guarda viesse para você e falasse: e aí, mano, a gente te liberta, a gente solta você aí, te dá comida, mas você tem uma coisa só que fazer: você tem que parar de falar de Jesus. Amados, misericórdia é o demônio puro. Não, o Otmani tomou uma posição. Ele falou: não, se eu sair daqui, eu tenho que falar do evangelho, e essa é a minha missão aqui na terra. E o que aconteceu com o Otmani? Foi morto, né? Mas o propósito dele se cumpriu aqui na terra. Mais de 70 mil pessoas foram impactadas com o evangelho através da vida de Otmani. E por isso que até hoje ele é uma referência para nós, e naquela época foi naquele povo. Que eu e você venha tirar uma lição hoje. O Otmani, ele nos ensina, ele nos dá 3 leis poderosas de poder para que a gente possa viver essa mesma situação. Que a gente tenha o nosso testemunho real do evangelho, que a gente venha persistir com amor à missão e com amor às pessoas. Que eu e você possa, a partir de hoje, que a gente teve esse conhecimento, a gente possa viver realmente, viver, olhar para frente, olhar para aquilo que é eterno, amados. Eu vejo hoje que muita gente se acha o cara legal: eu não mato, eu não roubo, então eu tô bem. Velho, enquanto você não declarar que Cristo é o Senhor da sua vida, desculpa falar, mas não tá bem, cara. Não tá bem. Você precisa dizer: Cristo, essa vida aqui não é mais minha, cara. Essa vida é sua, pode pegar, usa do seu jeito. Enquanto você não dizer isso, cara, infelizmente Cristo, ele não consegue entrar na sua vida, porque ele fala: eis que estou à porta e bato. Ele bate na porta da sua casa, ele bate na porta da sua vida. Mas será que você abre a porta para ele entrar e mudar todos os móveis de lugar? Ou você fala assim: Jesus, espere só mais um pouquinho, eu já vou abrir a porta. Espere só acabar a festa que está tendo aqui em casa, que tem uns amigos aqui, umas meninas legal. Espera só mais um pouquinho, Jesus. Espera acabar a festa aqui, que daqui a pouco eu deixo você entrar. Mas não vai embora, tá, Jesus? Espere aí. Eu já vou abrir a porta para você. Mas agora ainda não é tempo. Não é tempo, amados. Há tempo para tudo nessa terra. Cristo já prescreveu. Cristo já escreveu tudo. Toda a trajetória da nossa vida. Basta a gente se alinhar com o propósito que Ele quer, que Ele tem na nossa vida. Amém, amados? Então que a gente possa tirar como exemplo a vida de Otmani, que a gente possa viver e transformar gerações. Você vê que legal, né? Cristo, ele deu sua vida por nós. E Ni deu sua vida pelo evangelho que Cristo, pela vida de Deus. Ele deu sua própria vida para que a palavra de Deus pudesse chegar a mais pessoas. E ele não negou em nenhum momento o evangelho. Não negue o evangelho, amados. Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe. Seja na roda de amigos, seja no trabalho. Tenha orgulho de falar que você é cristão. Tenha orgulho de declarar essa fé sua, tá? Porque lá atrás eles deram a liberdade para o Otmani. E ele não quis negar a palavra de Jesus. Não quis negar o nome de Jesus. Tá bom? Amados, espero que você tenha aprendido bastante. Dá joinha aí quem teve comigo a palavra toda, quem gostou de ouvir a palavra,
Quem ficou, emocionado com a vida de Watchmani, foi um cara que revolucionou e tem nos ensinado muito até hoje. Que vocês vejam, que vocês possam pegar qualquer dia desses, ler um livro de Watchmani, ler a biografia dele, se aprofundar, porque realmente isso que eu falei é só uma breve passagem da vida dele. Se vocês se aprofundarem, vocês vão ver que é fôlego aí para mais de metro. Amém? Amados, quero orar por vocês, tá bom? Que você possa fechar os olhos aí nesse momento, que vamos falar com o Senhor, tá bom? Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco a vida de cada irmão, Senhor. Cada irmão que está assistindo comigo, os que entraram agora, Senhor, os que viram e saíram da live, Deus. Pai, abençoa a vida de cada um deles. Que o Senhor possa, Deus, transmitir a Tua graça, trazer, ó Deus, no coração dele, Pai, o amor que eu sinto, ó Pai. Porque eu sei, Pai, que se eles sentirem o que eu sinto pelo Senhor, eles vão ver o Teu amor, ó Deus, passando na veia deles, ó Deus. Pai, abençoa a vida deles. Abençoa grandemente, Pai. Se um deles, ó Deus, está com problema de saúde, que nesse momento venha a ser curado em nome de Jesus. Pai, se nesse momento algum irmão que está assistindo, ó Deus, está com problema de ansiedade, ó Deus, ele está com problema, ó Deus, de perturbação, ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu repreendo, ó Deus. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa, ela liberta de toda ansiedade, de toda perturbação, de toda crise de identidade, em nome de Jesus. Que ela venha a ser uma pessoa purificada, que ela venha a ser uma pessoa que venha a ver e viver, ó Deus, uma plena vida no Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que nesse momento não têm o próprio alimento, ó Pai. O Senhor disse, ó Pai, que nada faltará às nossas vidas, ó Deus. Pai, não deixa que nada falte na casa desses irmãos, ó Deus, que estão tão necessitados. Usa nossas vidas, ó Deus, para fazer doações. Usa nossas vidas, ó Deus, para falar sobre a vida deles, trazer um refrigério, Deus. Seja na parte, ó Deus, de alimento, ou seja na parte espiritual, ó Deus. Abençoa a vida deles, ó Pai, que eles possam ter o suprimento, ó Deus. E Pai, eu oro também, Deus, agradecido por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos meus pastores, na vida do irmão Abimael, na vida da minha esposa e de todos os conhecidos que estão conosco, Deus. Continua abençoando a vida deles, porque eles são uma bênção na minha vida. Obrigado, Pai, por toda a Tua palavra de hoje. Que a vida de Watchmani, ó Deus, venha a ser como um exemplo para nós e que a gente possa viver o Evangelho real e transformar essa geração, tanto o Vale do Ribeira como o Brasil e mundo. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus possa abençoar você grandemente. Que essa palavra venha a ter transformado sua vida. E ao deitar na sua cama hoje, não esqueça, cara. Tem que orar, hein? Tem que falar com o Senhor, agradecer pelo dia. Já entrega o dia de amanhã nas mãos dele, porque é ele que faz tudo na sua vida, tá bom? Que boas notícias venham para você amanhã. Um dia de domingo abençoado do Senhor, né? E aproveitem para ler a Bíblia, para ouvir ministrações, ligar um louvor bem alto na sua casa de manhã e fazer uma faxina da hora, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tenha uma boa noite. Esse foi o Arena Jovem Outbox. Próximos domingos, mais ministrações, trazendo aí uma palavra abençoada e motivadora para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.